Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma videoaula, né? E hoje estamos com as acadêmicas do 10º período da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade Estácio de Sá de Goiás. Eu tenho a Andréia e a Ana Carolina. Então, hoje, a nossa aula vai ser um pouco diferente. O que acontece? De acordo com a programação do Ministério da Saúde, nós estamos implementando umas novas aulas, uns novos módulos, que será acontecido em 6 módulos, onde queremos dar cursos sobre segurança do paciente. Então, nós vamos ter 6 aulas, onde queremos apresentar quais são, de acordo com os protocolos de segurança do paciente, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Após a administração dessas 6 aulas, iremos realizar algumas atividades. Iremos ter o certificado de 10 horas aulas para quem assistir todos os cursos e quem realizar essas atividades. Qualquer dúvida, meu e-mail está na tela. Pode estar entrando em contato comigo ou então pode estar mandando um e-mail diretamente para o Telesaúde Goiás. E como todos já sabem como que acessam lá e depois realizam as atividades, vai ser da mesma forma, só que não após cada mini curso, mas sim no final desses 6 mini cursos que serão abordados aqui. Esses 6 mini cursos cada curso será uma vez por semana e terá duração de 6 semanas. Então, primeiramente, né, meu nome é Tainara Sardeiro, eu sou doutoranda no Programa Ciências da Saúde, sou mestre pelo Programa Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Atualmente sou docente na Faculdade Estácio de Sá de Goiás e sou gerente do ambulatório do Serof. Então, hoje iremos falar sobre segurança do paciente e as implicações para um processo de trabalho gerencial e assistencial. Então, hoje iremos apresentar o que é a segurança do paciente, o que vem a trazer, mas por que está hoje em dia muito se falando em segurança do paciente. E em seguida iremos falar sobre possíveis causas que podem estar que podem estar trazendo essa segurança ao paciente, onde que eventos adversos, onde que erros, onde que cirurgias seguras, procedimentos, assistência de qualidade iremos realizar de acordo com o quê? De acordo com a implementação desse protocolo na nossa unidade de saúde. Então, o que é segurança do paciente? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em documento publicado em 2009, o conceito de segurança do paciente se refere à redução dos riscos de danos desnecessários que vem associado à assistência à saúde até um mínimo aceitável. Ou seja, eu tenho que fazer um procedimento. Então, não tem aquela história que errar é humano. Eu tenho que fazer eventos, danos desnecessários existirem o menor possível. Nós temos hoje uma ideologia que é o seguinte: quando nós erramos, nós queremos esconder o nosso erro. E de acordo com estudos, os japoneses, quando eles acertam o erro, eles viram onde errou, o que acontece? Eles publicam, eles conversam, eles passam as informações. Com isso, esses erros, eles são menos acometidos e mudanças e condutas são realizadas para que isso não venha acontecer em outro momento. Então, é sobre isso que estamos falando nesse momento. De acordo com o panorama de estudo até 2000, estudo na Califórnia mostrou, de acordo com as estatísticas, que 20 mil internações sofreram eventos adversos, ou seja, um resultado de 4,65% tiveram algum adverso nessas internações. Em 92, na Austrália, 14.179 internações, 16% sofreram algum tipo de evento. E 13% incapacidade permanente, que veio o quê? Que foi um evento que aconteceu, um evento adverso que teve um dano muito grande para esse paciente. Nos Estados Unidos, 44 mortes decorrentes de eventos adversos aconteceram também.
Na Nova Zelândia teve uma incidência de 11,3, na Grã-Bretanha de 10,8 e na França de 14,5. Ou seja, estatisticamente esse número é muito grande. De acordo com os estudos IOM, em 99, 98 pacientes morreram atualmente por algum erro preveníveis. Imagine você ter algum ente querido, alguma pessoa que você ama, ou seu filho, sua mãe, seu esposo, e ser internado às vezes para uma cirurgia simples. E aí ele vem a óbito por um erro, por um dano desnecessário. Então, 98 mil pessoas morreram por algum erro que poderia ser evitado. O panorama dos eventos adversos mostra que, de acordo com a organização, entre 95 e 2010, 7.391 eventos adversos foram notificados por organizações acreditadas, sendo que mais de 80% foram em unidade hospitalar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima a prevalência de 10% de eventos adversos. O óbito decorrente de evento adverso reflete uma taxa de mortalidade maior do que o HIV, do que o câncer de mama e do que atropelamentos. Ou seja, nós focamos muito em quê? Em prevenir e descobrir muito cedo o câncer de mama, diminuir os acidentes, que são os acidentes de trânsito, diminuir as contaminações por HIV, né, as doenças DST, infecto-contagiosa, mas nós estamos matando mais do que essas doenças. Então, o nosso foco, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser mudado para ver onde que esse erro está acontecendo, para que mortes sejam evitadas. Na Grã-Bretanha, 1,5 milhão por ano acontece o quê? Ocupação adicional do leito hospitalar. Significa o quê? Significa que pessoas tiveram internações desnecessárias por algum dano desnecessário. No Reino Unido, 2 bilhões de libras por ano, prolongando o quê? O tempo de permanência de pacientes no leito hospitalar. O Sistema Nacional de Saúde na Europa, 400 milhões por ano de libras foram gastos com essas internações. Nos Estados Unidos, 17 a 29 bilhões de dólares por ano foi gasto com essas internações. E no Brasil, 2 hospitais públicos do Rio de Janeiro apontou gasto mais de 1 bilhão 202 bilhões 363 mil de gastos desnecessários com essas internações através de danos desnecessários. Então, vamos aos conceitos. Incidentes são eventos ou circunstâncias não esperadas, decorrentes do cuidado prestado, não associadas à doença de base, que pode resultar ou resultam em dano desnecessário ao paciente. Incidente sem dano, circunstância notificado e evento adverso e quase erro. Então, isso daí são o quê? São incidentes, são eventos ou circunstâncias não esperadas decorrente de alguma prestação de serviço, né? E aí, o que acontece? Algum procedimento que eu ia fazer e que não teve um evento, uma ocasião que eu não esperava que acontecesse. E aí que pode resultar um incidente sem dano, uma circunstância notificável, um evento adverso ou um quase erro. Um incidente sem dano é incidente que ocorre, atinge o paciente, mas não é detectado dano. O profissional instala uma bolsa de sangue em paciente hormônio, aquele que deveria recebê-la, mas o sangue é compatível e o paciente não desenvolve reação. Ou seja, foi um incidente que aconteceu sem dano, né? Foi um incidente que aconteceu, não esperava que isso acontecesse, mas que
Felizmente, não causou nenhum dano para aquele paciente. Então, de acordo com os incidentes sem danos, 82% permite identificar falhas no processo que favorecem a ocorrência de danos e aumenta a participação dos profissionais. Circunstância notificável. Situação em que existe potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu. Escala de profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum incidente ocorre. Então é o quê? São circunstâncias que o quê? Que aconteceu algum dano, né? Mas que não teve um dano para aquele paciente, não teve um dano significativo. Então eu tenho que fazer o quê? A minha notificação, né? Para que esses acidentes não venham a acontecer novamente. Então, aqui mostra que 84,7% tiveram circunstância notificável, que foi o quê? Tiveram no defasamento da minha escala. E aí eu tive o quê? Checagem de medicamento não foi realizada, falta de medicamento, equipamento médico às vezes estava faltando ou estava estragado, gerenciamento. Então são várias circunstâncias que pode o quê? Que devem ser notificadas quando o incidente vem acontecer. Evento adverso. Incidente que resulta em dano ao paciente obrigatoriamente. Profissional instala uma bolsa de sangue em paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, e o paciente desenvolveu reação febril. E pode causar o quê? Pode causar uma morte ao paciente. Então, o evento adverso é todo aquele incidente que resulta um dano ao paciente. E às vezes a gente acha que o dano é somente um dano físico, mas também tem um dano psíquico, dano emocional. Tipo, ao eu entregar um resultado de exame, eu tenho lá duas Maria, a Maria A e a Maria B. Na hora de eu entregar um resultado de um exame, vamos supor um exame de HIV, eu troco. E a paciente que não tinha nenhuma doença, eu falo que ela tem HIV. Por mais que eu sei que não causou nenhum dano físico aquele paciente, mas emocionalmente, psiquiatricamente falando, aquilo ele desenvolveu naquela paciente. Então, é um dano também que vem acontecer. Então, o dano, quando eu falo evento adverso, ele não é somente físico, emocional e psíquico também. Então, 18,7% mostra que eventos adversos acontecem em procedimentos operatórios, que administração clínica, medicamentos de fluidos endovenoso e vários outros procedimentos. Aprendizagem a partir do erro, ações e enfoques mais corretivos do que preventivo. Porque o que acontece? Eu tenho que trabalhar onde que aconteceu o erro, né? Focar onde que está aquele erro para que ele não venha acontecer novamente. Então, aqui eu mostro o quê? Que 78% dos eventos adversos eles foram leves. 36 foram moderados, 2,3 foram graves e 3,2, que significa 7 pessoas foram a óbito devido a esse dano. Então, 7 pessoas morreram devido a um evento adverso. Um quase erro. Incidente que não atingiu o paciente. Profissional prepara uma bolsa de sangue para um paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, mas percebe a falha antes da instalação. Então é o quê? É uma medicação que às vezes eu vou fazer, que está no lugar errado. Na hora de eu administrar a minha medicação, eu vejo que não era aquela medicação. Então, é um acidente que não causou nenhum dano ao paciente, mas o que eu tenho que o quê? Eu tenho que comunicar, eu tenho que realizar uma notificação para que não venha acontecer, para que eu venha tomar medidas preventivas de estar mudando aquele medicamento de lugar, né? Para que tais práticas venham o quê? Venham mudar. Então, o quase erro, ele teve um índice baixo, mas favorece a identificação de fatores causais
e a prevenção de danos que possibilita a maior participação dos profissionais, uma vez que o medo de premonições diminuiu. Então, quando acontece esse quase erro, evento adverso, qualquer erro, eu tenho que ser abordado de maneira que eu vou que eu não venha punir o funcionário, que eu venha falar para ele que nós temos que trabalhar para que novas estratégias venham melhorando para que não aconteça novamente. Isso daí irá evitar que omissões de erros não venham a acontecer. Porque se eu punir um profissional, com certeza, o próximo erro que tiver, ele não vai falar, ele vai omitir. E onde que a segurança do paciente venha a cair. Os riscos são inúmeros, características de ser evitável. Olha só essa manchete. Mais de 1.000 queixas em 9 anos por erro de negligência na saúde. Então, assim, é muito triste quando a gente vê essas notícias em mídias, em jornais, em internet, falando que médico esqueceu compressa em paciente, enfermeira aplicou café com leite na veia do paciente, né? Então, nós temos que trabalhar para que esses erros eles sejam evitáveis. Às 9h50 da manhã, a paciente sofreu queda da mesa cirúrgica após o residente manusear a manivela da mesa para posicionamento. Solicitamos ao pronto-socorro, colar cervical, após ser imobilizada, foi encaminhada para tomografia anestesiada. O ar-condicionado da sala 11 está soltando sujidade durante a realização cirúrgica. E aí caiu sujidade dentro do paciente, né? O paciente do leito 2 está com a medicação alopurinol checada em diferentes horários, mas não há esta medicação na farmácia e o paciente também não a tem. Paciente nefropata com prescrição médica para controle de débito urinário, a profissional relatou 2 vezes no vaso. No entanto, o paciente está usando sonda vesical de demora. Então, são erros que acontecem no nosso cenário hospitalar, que são frequentes, infelizmente. Aqui nós mostramos cenários de evidências na atenção primária ambulatorial, que são o quê? Ambiente de múltiplas interações de médico-paciente, né? Onde que a gente atende um paciente, o outro está ouvindo, estamos realizando mais de uma atividade no mesmo ambiente. 90% de todas as consultas em saúde acontecem na atenção primária, né? De acordo com estudos de 2011. Então, assim, quando eu for fazer uma consulta no meu paciente, ele tem que ser de forma individualizada, de acordo com os níveis de danos. Estima que 1 a 2% dos eventos adversos nas consultas acontecem em erro de prescrições que pode alcançar a 11%. As pesquisas sobre o nível de danos na atenção primária e ambulatorial é limitada. O número absoluto de pessoas que sofreram danos pode ser tão grande quanto na atenção secundária. Então, eu tenho que trabalhar também, não só na minha unidade hospitalar, mas na minha atenção primária também, na minha unidade básica, no meu programa de saúde da família, para que eventos adversos não venham a acontecer. Cenário de evidência mundial na atenção primária. Incidente, erro de diagnóstico 26 a 57%, tratamento de 7 a 52%. Mostra que 4% resultaram em óbitos, 17 a 39% resultaram em algum tipo de dano, 70 e 76 incidentes com potencial para danos, sendo que 45 a 76% dos erros eles são evitados. E esses dados foram encontrados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na Europa, 48 unidades em 16 regiões. Atividades dos danos. Então, mostra que 445 pessoas tiveram um dano leve, 282 dano moderado e 46 tiveram algum dano grave. E a categoria clínica, clínicos gerais e residentes, enfermeiros, pediatras, no total de 773 danos, no número de 96.047 consultas. Como gerenciar esses erros? Como que nós devemos fazer para que esses erros sejam evitados? Nós temos aquela historinha do queijo, né? Que acontece?
um erro, ele vai levando ao outro. Então, eu começo a errar aqui no meu início, se ele não for visto, ele vai o quê? Ele vai trazendo os outros erros. A ausência de conformidade com o fator humano. Então, principalmente os profissionais que estão há muito tempo naquele serviço, profissionais que já têm experiência, eles acham que são donos da situação, que eles estão ali, que aquilo dali é um serviço de rotina, que é uma aprendizagem há muito tempo, e aí acaba que esses erros vêm acontecer, porque eu confio na minha memória. Só que eu olho uma prescrição, eu olho um medicamento, eu viro, às vezes eu já esqueço, eu tenho um relapso de memória, né? Vamos supor, eu olho que uma pressão tá 120/80, eu chego lá, ai, tá quanto mesmo? 11/80? Então, já teve uma modificação. Então, isso acontece. Processos não padronizados, que são o quê? Às vezes, não tem os POPs, né? Procedimentos operacionais padrões, as minhas normas e rotinas. Então, o que acontece? Eu não tenho uma padronização do meu serviço. Turno de trabalhos extensos e carga horária de trabalho excessiva. Então, o que acontece? Às vezes um funcionário sai de um emprego, vai para o outro, está cansado, o número de trabalho é muito grande para aquela pessoa executar naquele serviço. Então, isso daí acaba trazendo prejuízos para os nossos pacientes. Retroalimentações, que são os feedbacks. Eu preciso dar feedback para minha equipe, né? Eu preciso passar o que está acontecendo. Quando eu faço uma implementação, eu tenho que mostrar quais são esses resultados. Disponibilidade de informações inconscientes, que é o que? Eu errei, então eu tenho que mostrar que eu errei para que ele não seja acontecido. Tem que passar para minha colega. Eu tenho que demonstrar onde que foi que eu errei, que lá em determinada situação aquele erro não venha acontecer novamente. Iniciativas para a segurança do paciente. Então, isso tudo são iniciativas que a gente vai trazer para a segurança do paciente vir acontecer. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2004, teve a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, onde que teve a redução de falhas no sistema de saúde. Com isso, foi necessário o desenvolvimento e implementação de protocolos operacionais padrões, que são os POPs, para o enfrentamento do risco em saúde, visando o quê? A segurança e a qualidade de assistência do meu paciente. Então, eu tenho o quê? A higienização das mãos. Por que eu tenho que falar da higienização das mãos? Reduz o número de infecções. Reduz o número de infecções, né? Diminui as infecções cruzadas. Então, esse daí é um primeiro desafio global da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, onde que visa prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Por mais que a gente fala, mas a higienização das mãos, isso daí tá muito batido. É muito falado, todo mundo fala. Só que eu tenho que fazer o meu trabalho formiguinha. Eu tenho que falar. E mesmo assim, essa prática ela não é tão usada. Eu tenho que ficar brigando para estar lavando a mão. É igual a gente fala com um menino, você tem que ficar falando para tomar banho, para fazer tarefa. E é higienização das mãos. Eu tenho que estar cobrando da minha equipe, do meu médico, do meu paciente, do meu familiar quando vai visitar. Quando o paciente vai tocar na ferida que foi operada, tem que falar para ele que tem que lavar a mão antes e depois, né? Então, são essas práticas que eu tenho que fazer para quê? Para que infecções sejam evitadas. A Aliança Mundial de Saúde para a Segurança do Paciente, ela foi criada em 2004, né? E o segundo desafio foi as cirurgias seguras, que são as cirurgias seguras que salvam vida. E aí, para quê? Para diminuir a morbimortalidade relacionada à cirurgia. Então, essa aliança ela foi criada em 2004 como meu segundo desafio. Aqui nós temos um protocolo de cirurgias seguras. Depois tivemos o uso correto de antimicrobianos. Com o quê? Como a prevenção
da resistência microbiana. Tem até um estudo que eu achei ele muito importante, depois vocês podem estar pesquisando, que fala do uso de antimicrobiano via oral, diminuir eles em vias endovenosas dos pacientes que estão internados. Tem esse site que a gente fala, que é o Instituto de Prática Segura no Uso de Medicamentos. Ele fala muito sobre a segurança na administração de medicamentos, que é um Instituto para Práticas Seguras. Você faz o seu cadastro e você recebe esse boletim online. E ele é muito bom para que essas práticas venham acontecer, porque onde que muitos erros, muitos danos, muitos eventos adversos acontecem é na prática de quê? Do uso de medicações, que dentro delas está o quê? Receita ilegível, medicamento dose errada, medicamento errado, via errada, horário errado, checagem errada, como é que eu falo quando a pessoa vai passar o medicamento, disponibilização daquele medicamento errado. Então, essas práticas, elas devem ser o quê? Devem ser seguras para que esses eventos, para que esses incidentes venham acontecer. 30% dos medicamentos disponíveis no mercado são falsificados. Então, isso é um agravante muito grande para a nossa saúde. Existem 6.000 nomes diferentes de medicamentos no mercado. Então, um medicamento, ele pode ter vários nomes daquele fármaco. Tem mais de 12.700 apresentações em drágueas, comprimidos, né? Fórmulas e etc. Nós temos os nomes certos. Paciente certo, medicamento certo, hora certa, via certa, dose certa, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, direito a recusar o medicamento, anotação correta. Então, são práticas que quando eu for fazer a minha administração no meu paciente, eu devo fazer ela de quê? De maneira segura. Então, aqui eu tenho no Ministério da Saúde, né, um site onde que fala o quê? Onde que eu vejo os meus formulários, as minhas notificações, as minhas pesquisas sobre segurança do paciente. Identificação do paciente. Erros de identificação podem acarretar sérias consequências para a segurança do paciente. Erros de medicação, erros durante a transfusão de hemocomponentes, em testes diagnósticos, procedimentos realizados em pacientes errados ou em locais errados, entrega de bebês às famílias erradas, entre outros. Então, é importante eu ter a minha identificação do meu paciente, né? Aí aqui eu tenho as cores das pulseiras. Eu vou estar falando, a gente está falando de maneira bem superficial, porque cada módulo ele vai falar sobre esses protocolos, que é cirurgia segura, higienização das mãos, medicamento de uso correto, identificação do paciente, risco de queda, pacientes para a segurança dos pacientes. Esse é importante, gente, falar, porque de acordo com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a Organização Mundial de Saúde, programa Paciente para Segurança do Paciente, onde que o objetivo é enfatizar a colaboração dos pacientes no esforço de melhorar a qualidade e a segurança do serviço de saúde. É um conjunto com a rede mundial de saúde, consumidores e profissionais da assistência. Então, antigamente, a gente falava o quê? Que aquele paciente que ficava perguntando, aquele paciente era chato, né? Aquele paciente que ficava questionando o que você vai fazer, Ave Maria, esse paciente é chato. Só que esse é o paciente que vem o quê? Que ele vem diminuir os erros que podem acontecer com ele. Então, assim, nós temos que o quê? Nós temos que estar conscientizando tanto o paciente e os familiares que essa comunicação, que essa colaboração desses pacientes venha melhorar a segurança dele. Então, é importante quando o paciente fala, o que é esse remédio?
Por que eu tenho que tomar ele? Que horas que eu tenho que tomar? Você já lavou as mãos? Você isso, você aquilo? Isso daí é o quê? São formas dele ter a segurança dele mesmo. Nós, profissionais da saúde, não tem que ver. Pelo amor de Deus, né? Assim, que paciente chato. Não, ele está colaborando com a segurança dele mesmo. Que é a vida dele. Nós temos o quê? 10 pacientes ali para cuidar. E aí, só que ele é único. Eu tenho que cuidar dele de forma individualizada. É a vida dele. É a vida dele que está nas minhas mãos. Então, ele tem que ter o quê? Ele é a melhor pessoa para quê? Para ter consciência e para ser o responsável pela segurança dele. E hoje em dia também, todos os pacientes, vamos dizer, estão conectados com a internet. Então, ele pergunta, que remédio é esse? Que medicação é essa? Aí você já fala e já vai lá, pesquisa, fala, mas eu não estou usando isso, eu não preciso disso, eu não tenho isso. Isso ajuda a prevenir o erro, como você mesmo disse. E hoje em dia tá muito fácil você se conectar à internet. Você pega o seu celular, você já olha a internet. Então, assim, isso daí a gente tem que usar a tecnologia para o lado bom, né? Para o lado positivo, como o quê? Como uma aliança mesmo pra gente estar usando. E aí, às vezes, o paciente fala, mas eu já tomei esse remédio, né? Mas o médico já suspendeu. Então, ele vai o quê? Ele vai contribuir para a assistência da segurança dele. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a taxonomia, classificação internacional para a segurança do paciente, incidentes é quase erro, incidentes e danos, incidentes com danos, que são eventos adversos, e a circunstância notificável. Em 2011 foi criado o Guia Curricular Multiprofissional para a Segurança do Paciente. No Brasil, nós temos a Rembraes mais o Corém. Esse Corém de São Paulo, ele mostra, tem essa cartilinha aqui, que ele mostra os 10 passos para a segurança do paciente. Identificação do paciente, cuidado limpo e cuidado seguro, higienização das mãos, catéteres e sondas, cirurgia segura, sangue e monocomponentes administração, pacientes envolvidos com sua própria segurança, comunicação efetiva, prevenção de queda, prevenção úlcera por prevenção, segurança na utilização da tecnologia, porque nós utilizamos a tecnologia, às vezes a gente acha que ela pode nos substituir, e não, tipo, eu estou no plantão no UTI, aí eu falo, eu vou ter um cochilo aqui, e aí, o que acontece? Se aquele paciente acontecer alguma coisa, o meu monitor vai apitar, né? Vai notificar, né? Só que não, às vezes ele dá pane e não acontece. E aí o paciente o quê? Vem a óbito, porque eu confiei naquela tecnologia. Então, de acordo com a portaria 529 de 1 de 4 de 2003, Programa Nacional de Segurança do Paciente, ela foi realizada de acordo com essa portaria. A RDC 36 de 2013 foram realizadas ações para a segurança do paciente em serviço de saúde e outras providências. Aí a Fiocruz, juntamente com a Anvisa, juntamente com o Ministério da Saúde, criou protocolos de assistência à saúde. E aí nós vamos trabalhar esses 6 protocolos diante de 6 mini cursos, onde que serão ministrados aqui pelas nossas videoaulas. Aqui é um erro, né, que acontece dentro das nossas UTIs, que não pode acontecer. Então, nós temos que estimular a nossa notificação. É o quê? Desenvolvimento de competência, aprender com os erros, que vai o quê? Que vai reduzir os riscos através das ações e prevenções. E aí, a avaliação do meu serviço, que vai o quê? Melhorar a qualidade da assistência do meu paciente. Aqui mesmo eu tenho um medicamento, né? Que são, na verdade, eu tenho 3 tipos de medicamento no mesmo frasco. E aí eu tenho que o quê? Eu tenho que padronizar, igual colocar um da cor verde, um da cor amarela, um da cor branca, para que eu não seja confundido. Então, o paciente recebeu dose de insulina 10 vezes superior ao prescrito. Médico prescreveu a insulina NPH 10 unidades pela manhã.
Causa desconhecida do erro de prescrição. Uso da letra U para unidade. Eu tenho que escrever unidade. Uso de 0 depois do decimal, né? Então, aqui também foi um erro. E erro do cálculo das doses. Mudanças de atitudes organizacionais, através de protocolos, procedimentos terapêuticos, treinamentos, capacitações, educações continuadas, que é o que nós estamos aqui hoje, melhorar a acurácia de identificação dos pacientes, melhorar a efetividade da comunicação, melhorar a segurança do uso dos medicamentos, garantir o cumprimento das exigências regulamentadoras. Não é eu só ler, eu fazer treinamento e não cumprir, né? Avaliar constantemente os indicadores, promover incentivo de segurança e estimular a cultura de segurança e gerenciamento dos riscos. Então, cultura de segurança. Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. Qual a importância de investigar essa realidade? Indicam falhas na segurança do paciente, refletindo o marcante distanciamento entre o cuidado real e o cuidado ideal. Então, os nossos desafios são reconhecer que o ser humano está sujeito a falhas, estimular a notificação do evento ocorrido, identificar onde os erros acontecem dentro do sistema, não se limitando a pontos específicos. Ações preventivas dessas ocorrências dependem de ampliações de relatos e de práticas de gerenciamento não punitivas, mas um olhar crítico e investigativo. Diagnosticar e corrigir lacunas por meio de ações de educação e serviço, visando a qualidade da assistência e segurança do paciente. Estabelecer uma gestão de riscos ativa e com atividades integradas a condutas e atitudes profissionais. Estabelecer uma gestão de risco ativa de condutas e atitudes dos profissionais. A qualidade da assistência e adoção de práticas seguras depende de você, depende de nós profissionais da área da saúde, de nós pacientes e de nós acompanhantes do meu paciente, do meu familiar na procedimento assistencial que ele vai fazer, algum procedimento que ele vai fazer relacionado à saúde. Então, gente, o que nós temos para falar é que a qualidade da assistência da segurança, ela depende nada mais do que das suas práticas seguras. Ok? Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Qualquer coisa, estamos à disposição.